Bem-vindo à história, a estação de trem macabra, o bilhete sem destino. Na cidade esquecida de Dornelles, envolta por neblina e árvores mortas, havia uma estação de trem que não constava em nenhum mapa moderno, ou seja, não aparecia em lugar nenhum. Seus trilhos enferrujados sumiam em meio à mata, como se fossem costurados ao nada. Os moradores evitavam passar por lá, mesmo de dia. Contavam histórias sussurradas sobre desaparecimentos, luzes no mato e gritos que vinham de túneis abandonados. Cecília, uma jovem estudante de arquitetura, chegou à cidade com uma missão: catalogar antigas construções do interior para seu trabalho de conclusão de curso. Quando ouviu falar da estação abandonada, seus olhos brilharam. Era perfeita para o seu projeto. Alugou um quarto na pensão da senhora calada chamada Dona Hilda, que, ao saber da intenção da moça, apenas murmurou: "Não mexa com o que está enterrado, menina. Tem coisa que não quer ser lembrada." Mesmo assim, Cecília foi, levou sua câmera, um caderno de anotações, uma lanterna potente. A entrada da estação era coberta por galhos secos e placas corroídas pelo tempo. Um letreiro, quase apagado, balançava com o vento: Estação Morro Seco, viagem só de ida. Ao entrar, sentiu um arrepio. O salão estava cheio de bancos quebrados, cartazes rasgados, uma estranha sensação de presença. Tudo parecia parado no tempo, como se alguém tivesse acabado de sair ou estivesse prestes a chegar. No guichê de bilhetes, o vidro estava trincado. Ela se aproximou e viu, sobre o balcão, um bilhete novo, com data daquele mesmo dia. Não tinha nome nem destino, apenas a inscrição: última chamada para quem precisa partir. Cecília sorriu, achando que era alguma brincadeira dos moradores locais. Guardou o bilhete como lembrança e começou a tirar as fotos. Então, o relógio da estação, que não funcionava há décadas, começou a tocar. 3 badaladas. Um som metálico se espalhou pelos trilhos. Um trem estava chegando, mas não havia energia na cidade e os trilhos estavam cortados metros antes da floresta. Mesmo assim, da neblina espessa surgiu uma locomotiva preta, sem número, sem luzes, cuspindo fumaça espessa. As janelas estavam cobertas por véis, mas por trás dela, movimentos, silhuetas imóveis. Alguém ou algo a observava de dentro. O trem parou com um guincho. A porta de um dos vagões se abriu. Uma voz cavernosa que ecoava na mente mais do que nos ouvidos disse: "Embarque, Cecília. O seu bilhete foi aceito." Ela recuou, assustada. Como sabiam seu nome? Deixou a câmera cair. Quando se virou para fugir, percebeu a estrada da estação havia desaparecido. Tudo ao redor era floresta, escuridão, e atrás dela a locomotiva soltava um apito, como um grito de alma condenada. Cecília ficou paralisada, encarando o vazio onde antes havia saída da estação. Agora tudo era neblina, a floresta retorcida, como se o mundo tivesse mudado. Um piscar de olhos, atrás dela, o trem silenciou, como um predador paciente, a porta do vagão ainda aberta, esperando. Ela hesitou, mas a escuridão ao redor parecia viva, se aproximando, sussurrando seu nome entre galhos secos. Com o coração acelerado, ela entrou no trem.
O interior era surreal. Poltronas de veludo de vinho, cortinas pesadas que dançavam com o vento inexistente e uma luz âmbar que não tinha fonte visível. Havia passageiros em todos os assentos, mas ninguém respirava. O homem de chapéu, mulheres com vestidos antigos, crianças imóveis com os olhos opacos. Nenhum deles parecia dormir, tampouco estavam vivos. Cecília se moveu com cuidado até uma poltrona vazia. Ao se sentar, o trem começou a se mover, mas os trilhos sobre eles eram cobertos de folhas e terra. Não deveria funcionar, mas funcionava. A voz cavernosa ecoou novamente, sem boca, sem direção. Todos a bordo, rumo ao ponto final. Lembre-se, a lembrança é a passagem, a saudade é a maldição. Ela tentou levantar, mas seu corpo não respondia. Olhou ao redor, desesperada, até que viu um rosto familiar entre os passageiros. Seu irmão Daniel, que morrera em um acidente anos antes. Ele estava ali, sorrindo, estendendo a mão. Vem comigo, Cissa. Aqui a dor não existe mais. Cecília gritou, mas ninguém pareceu ouvir. A única reação foi de uma mulher sentada à frente, que virou lentamente o rosto. Ela não tinha olhos, apenas buracos negros, punçantes. A mulher disse: "Você ainda não pertence, mas está marcada. A viagem já começou." As luzes piscaram. As janelas mostraram paisagens distorcidas, uma cidade derretida, um campo onde sombras se arrastavam de costas, um oceano cheio de mãos esticadas para fora da água. A cada cena, Cecília sentia memórias se esvaziando de sua mente. O rosto de sua mãe, o cheiro da infância, a voz de alguém que ela amava, estavam sendo roubadas aos poucos. Então percebeu, esse trem levava as almas que queriam esquecer quem eram. Um transporte entre mundos, onde as lembranças eram moedas e o destino era o esquecimento eterno. Mas por que ela estava ali? Ela não queria morrer, não queria esquecer. E foi quando ouviu o sussurro que vinha do bolso da sua mochila, o bilhete. Ele estava se queimando sozinho, e letras flamejantes apareceram em uma frase: "Se quiser escapar, lembre-se da dor." Então ela fechou os olhos e forçou a se lembrar do enterro do irmão, do peso da perda, do medo de seguir em frente, da dor real, e foi como uma explosão. As janelas do trem quebraram, o teto ruiu, os passageiros gritaram, mas seus gritos eram como cantos distorcidos, uma sinfonia demoníaca. Cecília desmaiou. Quando acordou, estava de volta à estação, sozinha, mas algo estava errado. O relógio agora funcionava e havia um novo cartaz na parede: Cecília Reis, a última passageira sobrevivente. Viagem suspensa por enquanto. E bem ao fundo da estação, um apito ecoou novamente. Cecília fugiu da estação naquela manhã, como se o próprio inferno a perseguisse. Mas não importava o quanto corresse ou gritasse, ninguém na cidade parecia ouvi-la ou enxergá-la. Dona Hilda, a senhora da pensão, passou por ela na calçada, mas não a viu, não respondeu o chamado, não reagiu ao toque. "O que está acontecendo comigo?" sussurrou Cecília com a voz embargada. Ao olhar seu reflexo em uma vitrine, não havia reflexo. Ela nunca saiu da estação. De algum modo, seu corpo voltou, mas sua alma havia ficado presa.
entre os mundos. Um fantasma de si mesma, condenada a vagar entre o real e o que vem depois. Nos dias seguintes começou a ouvir o som do trem todas as noites. À meia-noite exata, o apito assombrava seus sonhos, seus pensamentos. O bilhete queimando aparecia sobre sua cama toda manhã, intacto. Cada dia com uma frase nova. Ainda há uma passagem não usada. O último trem parte hoje. Ou você embarca ou ele virá buscar você. Na última noite, cansada, quebrada, ela voltou à estação. Desta vez, a entrada estava aberta, iluminada por lamparinas que nunca estiveram lá. O relógio marcava 23h59. O trem surgiu das sombras, como uma fera silenciosa, reluzente, de escuridão. Quando a porta do vagão se abriu, uma figura saiu. Um homem alto, magro, de paletó antigo. Seu rosto era oco, como um molde de cera sem traços definidos, mas sua voz era inconfundível. Você cruzou os trilhos da memória. Agora deve pagar o preço. Cecília encarou o trem, mas algo nela havia mudado. Não tenho mais medo. Eu me lembro de tudo. Ela tirou do bolso a câmera que havia caído no dia da primeira visita. Estava inteira e nela as fotos da estação dos passageiros estavam lá. Cada rosto, cada detalhe, a prova de que não foi alucinação dela. Eu vou contar o que eu vi. Vou mostrar o que vocês fazem. O trem tremeu, as luzes da estação piscaram. O homem sem rosto recuou. Se revelar demais, tornará-se parte permanente da ferrovia. Mas Cecília já estava gravando. A câmera parecia viva, como se fosse seu escudo. Um estalo cortou o ar. O relógio da estação bateu meia-noite. Um clarão. Cecília caiu no chão. Quando abriu os olhos, estava em um hospital. Um policial ao seu lado, um repórter, um médico, todos falando ao mesmo tempo. Ela estava desaparecida há 4 dias. Encontraram-na caída nos trilhos da velha estação, desmaiada, com ferimentos leves. Mas o mais estranho, sua câmera continha fotos de passageiros que, segundo registros antigos, haviam sumido há mais de 100 anos. Gente que desapareceu sem deixar rastro. A história virou notícia nacional. As fotos desapareceram misteriosamente do laboratório onde estavam sendo analisadas. Cecília sobreviveu, escreveu um livro, virou pesquisadora, mas ninguém mais fala da estação. Uma semana após sua volta, ela foi demolida em um incêndio acidental. Nenhum vestígio restou, exceto um som que ainda ecoa todas as madrugadas, à meia-noite, em Dornelles. Um apito, um trilho rangendo e uma frase riscada na pedra que restou dos escombros. Toda alma tem um destino e algumas só precisam lembrar qual é ele. E é isso, pessoal. Até a próxima história. Bye, bye!